Olá, meu querido irmão, boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Aqui é o Ilquias, do canal Ilquias Magal, e eu quero trazer para vocês aí uma informação importante, tá bom? Eu fiz essa pesquisa rápida, tem um vídeo aí no YouTube, né, mostrando, e eu tava vendo um vídeo que me foi indicado, do canal da Débora G. Barbosa, né, ela fala sobre esse evento aqui, do ex-presidente, né, o Luiz Inácio, ex-presidente brasileiro que foi para o movimento social negro da Bahia. É o que está escrito aqui, né? Só que assim, ele foi para um local, tá bom? Onde estava reunida algumas lideranças aí de movimentos de religiões de matriz africana, né? Você sabe do que eu estou falando, vocês sabem que muitos líderes do mundo inteiro, tá bom? Quando visitam a África, eles visitam para obter poder, chaves para acessar o espiritual, tá bom? E eu quero só dizer para vocês que o que você conhece como bruxaria, magia, etc e tal, que existe no nosso país, no Brasil e no Ocidente, né? Não todos, é claro que existe o alto nível aqui também, mas o que você conhece aí nesses locais por aí afora, nesses, né, cantos de esquina, isso aí é chamado o jardim de infância, porque a real magia, o poder que esses espíritos têm é exercido de forma assim assombrosa no continente africano. E esse presidente, esse ex-presidente, foi lá e recebeu a bênção deles, recebeu invocação e o espírito dessa, dessa liderança, essa entidade, foi evocada e posta sobre o ex-presidente do Brasil. E ele prometeu dar mais voz a eles e consultá-los no momento certo, rever a forma, as bases da educação no Brasil no que concerne aos ensinos religiosos, históricos, etc. Então, assim, se as pessoas ainda não entenderam, né, não entenderam que essa luta, ela não é uma luta comum, tá bom? Isso ao longo da história sempre aconteceu, tá bom? A forma como, tá bom? A forma como o líder crê, como aquele governo em determinado país crê, é assim que será seguida a política dele. Então tem que entender o que esse homem crê, sob que influência ele vai reger a nação. E as pessoas que votarem neste homem estão se colocando debaixo da autoridade dele e debaixo da autoridade do que está nele. Entendeu? Então, isso é nítido, né? A nação, se ela tem um líder que crê em determinada coisa, ele vai mover a nação, ele vai mover a sua política baseado naquela crença dele, tá bom? E mais uma vez eu vou falar para vocês, tá? O que eu sempre digo, o ateísmo é coisa de povão, de gente ignorante. Na cúpula do poder mundial não existe ateísmo, porque todos sabem que o eterno existe e que ele é um. Todos sabem que existe um Messias. Todos sabem que existe mensageiros da parte do Eterno e os mensageiros da parte do adversário. Todos sabem e entendem este mundo. Eles creem e tomam posição em lados opostos, mas eles creem, existe um poder espiritual, existe uma batalha espiritual acontecendo, e essa batalha é pela alma das vidas humanas. Eles não estão disputando simplesmente o poder, eles não só acreditam de que vão dominar e herdar a terra e acabar com a linhagem do Eterno sobre a terra, eles acreditam também em conquistar todas as almas. Tá bom? Esse é o plano do mal. Então, assim, entendam, tá? Entendam. A gente não pode falar aqui, né, muito a fundo sobre isso, mas a gente entende, irmãos, que
ele vai consultar esses aí, né? É muita coisa que eles creem, né? É muita coisa que eles imaginam, né? E assim, todos nós vemos, tá? Porque a, eu vou colocar aqui para vocês verem as próprias escrituras sagradas, né? Efésios capítulo 6, verso 10 diz: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta, olha o que está escrito, hein? Nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, olha só. 13. Por este motivo vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Então a nossa luta não é contra seres humanos, tá bom? Você não está lutando contra seres humanos. Nós estamos lutando uma batalha espiritual. Como você entende isso? Aqui vai mais uma parte das escrituras para você. Pega essa revelação e utiliza ela em oração. Primeiro, irmãos, nós somos seres pré-existentes. Antes de você e eu virmos para essa terra, nós já estávamos nas regiões espirituais. E você entende que o seu inconsciente, a maior parte da tua mente está desligada, você não tem controle, não tem acesso. Então ela está em algum lugar. Então vamos lá, o próprio livro de Efésios, no capítulo 1, vai falar sobre isso. A partir do versículo 3, Efésios 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então olha só, antes de criar o mundo, ele já nos escolheu, tá bom? Então ele nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. É lá que está tudo que é nosso e é lá que nós também estamos, tá bom? E isso é crucial para você entender, tá bom? Irmãos, nós já estamos lá com Ele, antes de tudo. Agora, além desses dois, né, as Escrituras vão tratar sobre uma batalha um tanto interessante desses dois, tá? No final. Apocalipse 12 diz: eis então que surge nos céus um portentoso sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. De repente apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas dos céus, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar seu filho assim que nascesse. Até aí nós entendemos, né? No final, está escrito assim, né? Verso 17. Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E assim o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. Então entenda que o dragão, ou seja, o próprio adversário, Satã, ele empreenderá neste fim uma perseguição contra quem? É contra os marcados? É contra o ímpio? É contra todas as pessoas? Não. Ele vai fazer uma batalha, ele vai decretar batalha e vai perseguir em especial as pessoas que guardam os mandamentos de Deus e são fiéis ao testemunho de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo Messias. Você se encaixa nesses? Então se prepara. Essa batalha final é contra você, tá bom? Então vamos lá.
né? Por quê? Tem pessoas que não levam em consideração isso, que essa batalha ela é uma batalha espiritual. Está falando de entidades, está falando de o Eterno e seus mensageiros estão em batalha contra o adversário e seus mensageiros. Olha o que o capítulo 13 fala, depois da ascensão da besta, etc. e tal e tal. Está escrito que, tá? Apocalipse 13, a partir do verso 7, foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los, e recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Olha só, foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-lo. Ou seja, a batalha contra os santos, e os santos vai passar por um período difícil, tá bom? A batalha é puramente espiritual, tá bom? Isso trata-se das almas, e você e eu devemos estar preparados, tá bom? E isso em todas as escalas, todas as esferas humanas. Irmãos, nós precisamos nos preparar, tá? Nos preparar assim com todas as nossas forças para lidarmos com tudo isso, porque serão dias realmente dias maus, né? Assim que as escrituras diz, serão dias maus. E Daniel também, o profeta Daniel, vai tratar disso de forma muito bem explicada. Bom, ele vai falar sobre essa batalha e o que este homem, tá? Este homem vai fazer uma coisa extraordinária. E este homem ele vai fazer batalha contra os santos, contra o povo do Senhor. E aqui está escrito isso. Vamos lá. Verso 21. Enquanto eu contemplava o que se passava, vi que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião maior, aqui fala do Atiquiomim, que é o próprio Eterno, é rico em dias, e todo juízo foi executado a favor dos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos tomaram posse do reino a eles confiado. Tá vendo? Vão fazer batalha contra o povo do Eterno e vai prevalecer por um período de tempo, tá bom? Como nós devemos nos portar neste tempo, né? E, por último, o capítulo 6 de Apocalipse, o primeiro selo, né? Olha só o que está escrito. Observei que o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, em seguida ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão, vem! Olhei, diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. Tá bom? Em outras traduções está escrito que ele saiu vencedor, vencendo e para vencer. Então, até que alguém vai, por fim, vai exterminar ele, não é? Então, mais uma vez, tomem cuidado. E existe um outro vídeo, né, que é interessante também, porque tem um vídeo distorcendo o que ele fala. Pessoas fizeram uma montagem de coisas que ele falou, mas ele não falou. Se você ver o verdadeiro vídeo, tá? Ele só foi consagrado. Ele foi consagrado, foi abençoado lá pelas lideranças. Então é nisso que nós estamos envolvidos. Durante o período da história foi assim. Não sei se você sabe, mas na Grã-Bretanha, né, a coroa britânica sempre usou disso, tá bom? Todos no mundo, todos os líderes do mundo possuem uma cúpula de poder de conselheiros ao seu redor que creem numa determinada religião. Lembra dos faraós no Egito? O faraó tinha magos do seu lado para fazer encantamentos, alta magia, para acessar o espiritual. Todos eles têm isso. Era o rei e tem um sacerdote que representava e entrava em contato com o Senhor. Ou você não entende que o Eterno também levantou assim a sua nação de Israel? Existe o rei, mas existe o sumo sacerdote
que era com quem Deus falava face a face, e ele era que conduzia espiritualmente a nação. Então todos os países e reinos da terra funcionam da mesma forma, porque todas as nações existe uma potestade, um poder sobre elas. E o nosso Brasil está no meio de uma batalha para que as almas deste povo sejam conquistadas. A mim e a você cabe orarmos, lutarmos em oração e pormos a nossa fé, né, em ação, estudar as Escrituras Sagradas, nos enchermos do Espírito do Eterno, do Espírito de Deus, porque é só isso que vai nos dar a vitória. O Senhor promete nas suas Escrituras que Ele vai derramar do seu Espírito sobre nós e nós vamos prevalecer em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Fica esse alerta aí para você.